dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurado em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Eu quero cumprimentar você. É um prazer estar com você nesse primeiro dia da nossa Semana Santa. Quero dizer para você que é um momento muito importante para todos nós, quando nós rememoramos o sacrifício do Senhor Jesus por nós. Eu quero cumprimentar, então, nesta manhã, aos amigos, os irmãos da Igreja Jardim Esther, dizer para você que nós começamos hoje com um grande desafio para todos nós. Quem sabe você possa ser levado a muitos compromissos durante essa semana. Mas eu quero dizer para você que hoje nós começamos pela manhã e durante a semana, sempre às 20 horas, nós teremos um encontro marcado para o estudo da Palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque na realidade nós vivemos um momento em que as pessoas têm muitas coisas a que poderiam agora se reportar como algo interessante e importante na sua vida, porque a pandemia, não somente no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui perto, no México e vários outros países do mundo, na Europa, onde eu tenho muitos amigos, tenho conversado com eles. E na realidade nós estamos em um momento em que nós precisamos concentrar em algo que possa realmente trazer um lenitivo para nós. Portanto, eu quero desafiar você que nesta semana, a partir de hoje, você faça um compromisso, coloque na sua agenda que você tem um compromisso não com o pregador, não comigo, mas um compromisso com Deus, porque Deus pode restaurar você a cada dia. Esta é a proposta da nossa semana, a Semana Santa, Restaurados em Cristo. E eu quero dizer para você que o fato de estar aqui junto com vocês, falando aqui diretamente dos Estados Unidos, para mim é um privilégio muito grande falar para o meu povo, falar para os meus irmãos aí no Brasil. Tenho falado aqui para o mundo latino, tenho falado para os americanos, mas falar para a minha língua, falar para os meus irmãos, isso para mim é um grande privilégio e eu tenho certeza de que Deus vai nos abençoar muito. Portanto, hoje nós iremos começar com um assunto que eu diria para você que é muito complexo, não para mim, nem para você, mas foi muito complexo para o Senhor Jesus. Porque ele teve agora o aplauso da multidão, mas ao mesmo tempo ele chorou por Jerusalém.
E eu quero dizer para você que muitas vezes nós recebemos muitos aplausos em determinadas situações. As pessoas nos tratam por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos, mas Deus nos trata conforme o nosso coração. Portanto, amigos, irmãos, aperte os seus cintos. Vamos fazer uma viagem e vamos mais uma vez olhar o caráter, vamos olhar as atitudes, vamos olhar o comportamento de Jesus se relacionando com as pessoas. E ele não mudou. E nós precisamos compreender isso. Portanto, vamos compreender, e eu quero contar uma rápida história para você. E é uma lenda que aconteceu na Espanha. E esta lenda diz que o rei havia programado ir naquele pequeno lugarejo, ir a fazer uma visita naquele lugarejo. E aquele lugarejo, as pessoas estavam imaginando, pensando, o que nós vamos oferecer para o rei? O rei vai vir aqui no nosso lugarejo. O rei vai estar presente conosco. E eles então chegaram à seguinte conclusão: nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar num lugar muito importante e vamos agora colocar as nossas taças de vinho, do melhor vinho que nós temos na nossa casa. E nós vamos colocar naquele recipiente, o recipiente especialmente preparado para aquele momento, e eles iriam colocar então dentro daquele recipiente as suas taças do melhor vinho que eles tinham para poder oferecer para o rei o melhor que eles tinham. E aí, portanto, foi marcado o dia em que eles iriam levar as suas taças e colocar naquele reservatório. Todos eles foram para lá, determinado dia, no horário, chegaram lá, colocaram, cada um colocou a sua taça. E aí, portanto, chegou o momento em que todos haviam já colocado a sua taça de vinho, que havia sido programado, combinado entre eles. E finalmente o rei chega. Finalmente o rei chega naquele lugarejo muito simples, e ninguém esperava que o rei poderia chegar num lugar tão simples. Mas o rei foi, e o rei chegou lá, e no momento em que eles agora estão para celebrar, e muitos deles pensaram o seguinte: bom, eu vou colocar agora ali a minha taça de vinho, e eu tenho certeza de que o rei não vai notar, porque eu tenho o melhor vinho que é meu. Então, na realidade, como todos vão colocar vinho, se eu colocar uma taça de água, não vai fazer diferença, a minha única taça não vai fazer diferença, então eu vou colocar uma taça de água e vou guardar o melhor vinho para mim. Essa foi a ideia de um deles. E quando chegou, quando o rei foi abrir para tomar o melhor vinho, o que saiu daquele reservatório? Saiu água. Isso significa que todos daquele lugarejo tiveram o mesmo pensamento. Todos eles colocaram água. Isso significa que eles ofereceram para o rei, a primeira vez que o rei havia ido, agora naquele lugarejo, e eles oferecem água para o rei. Por que eu vos conto essa lenda muito antiga da Espanha? Porque na realidade, meus amigos e meus irmãos, com todo carinho eu quero dizer para você, e faço uma pergunta para você: o que você tem oferecido para Jesus? O que você tem oferecido de melhor para Deus? Por que nós oferecemos sempre aquilo que nos sobra? Ou escolhemos deixar para nós aquilo que é melhor e não oferecemos o melhor para Deus? Eu quero dizer para você que durante essa semana, eu quero desafiar você a pensar, imaginar, ter na sua concepção de vida, não somente na questão de vida religiosa, mas no seu comportamento diário, na sua vida, nas suas relações, um comportamento de dar o melhor. E me parece que o exemplo de Jesus, ele nos deixa exatamente esse impacto na nossa vida, esse impacto de ter dado o melhor, de fazer o melhor. E isso me parece que é o suficiente para mover e restaurar em nós uma nova visão de Jesus. Portanto, eu quero dizer para você que muitas vezes,
quando nós oferecemos para Deus aquilo que é melhor nosso, nós estamos apenas rememorando, apenas fortalecendo aquilo que Deus já nos deu como o melhor do céu, que é a pessoa do Senhor Jesus. Portanto, este é um dos grandes desafios que nós temos. Isso, para mim e para você, é a nota tônica daquilo que nós precisamos ter na nossa vida pessoal. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você, que quando Jesus agora, e esse é um momento muito importante que quero chamar a atenção de você, que quando Jesus agora entra em Jerusalém, ele entra por um momento muito importante da sua vida. Por quê? Porque ele entra em Jerusalém e ali o que ele encontra em Jerusalém é exatamente no domingo de Ramos, é exatamente naquele dia especial em que haveria de ser celebrado e o Rei dos Reis haveria de ser homenageado naquele momento. E ali, todas as pessoas que estavam ali, elas estavam ali para oferecer o melhor para Jesus. Por que elas haveriam de oferecer o melhor para Jesus? Porque na realidade elas reconheciam, elas sabiam que já haviam recebido de Jesus o melhor. E naquela multidão, eu quero dizer para você o seguinte, naquela multidão e naquele momento, havia um misto, uma complexidade de emoções ali, porque em meio aos gritos de alegria, em meio aos louvores que ali estavam, acontece uma cena marcante e determinante que todos nós conhecemos e que é marcante dentro da história bíblica do Novo Testamento, que é quando Jesus chora. É quando Jesus agora, ele traz para a raça humana algo que é impactante para nós. É quando Jesus olha para Jerusalém e ele chora. E quando ele olha ali, todos que estavam na multidão, e ali uma coisa que era interessante, queridos amigos, é que todos aqueles reis que eram conquistadores, eles levavam, quando eles vinham da guerra, eles levavam agora para o lugar de onde eles vieram, para o país de onde eles vieram, eles levavam agora os seus troféus, aquilo que eles haviam conquistado na guerra. E me parece que agora os grandes conquistadores da terra, eles apresentam exatamente riqueza, exatamente ali escravos, e apresentam uma série de coisas que possa chamar a atenção de que realmente eles foram vencedores da guerra. Mas meus queridos amigos e irmãos, Jesus é diferente. Jesus é um grande conquistador de corações. E ao ser um grande conquistador de corações, no cortejo que Jesus agora, na entrada do cortejo que Jesus está entrando em Jerusalém, o que mais me impressiona é que os troféus de Jesus, que Jesus entrava como um grande conquistador, como um grande vencedor do mal e do pecado, estavam ali, queridos amigos e irmãos, estavam os cegos, que Jesus havia restaurado a visão. Estavam ali também os mudos, e quem puxava os hinos do cortejo eram as pessoas que eram mudas, que haviam sido curadas por Jesus e entoavam altos cantos de hosanas a Jesus. Mas o que mais me impressiona, o que é fantástico da maneira como Jesus conquista e como um grande vencedor, saltavam de alegria ali naquele momento os coxos que haviam sido curados por Jesus. Já imaginaram isso? E naquela cena que está ali, não menos importante de todos esses que eu acabei de mencionar para vocês, estavam ali as viúvas, os órfãos, as viúvas que haviam recebido agora os seus filhos de volta que Jesus havia ressuscitado. Essas pessoas haviam sido beneficiadas por Jesus. Essas pessoas haviam sido abençoadas por Jesus. Portanto, elas ofereciam agora para ele aquilo que eles haviam recebido dele. Percebam como isso é significativo para nós. Eu recebo e entrego para quem me deu o melhor. E ali, as viúvas que haviam recebido
atos de misericórdia de Jesus, a maneira como Jesus havia tratado elas. Mas o que é mais forte, o que é mais impactante neste momento, é que estão ali os leprosos. Ali existe uma multidão de leprosos, porque os leprosos eram aqueles que eram os mais rejeitados na época, eram aqueles que eram afastados da multidão, aqueles que não podiam estar junto à multidão. E agora eles estavam caminhando junto à multidão e todos olhavam para eles e ficavam impactados, porque agora eles podiam estar em meio à multidão, eles podiam estar em meio aos seus familiares, eles podiam estar em meio aos seus amigos, as pessoas podiam tocar neles. Por que as pessoas podiam tocar neles? Porque Jesus havia tocado neles antes. Sabe o que abra um parênteses que eu quero dizer uma coisa para você. As pessoas vão valorizar você muito mais, sabe quando? É quando Jesus tocar em você. Hoje, quem sabe as pessoas não tocam e não se aproximam e não têm intimidade com você, porque você não permitiu que Jesus tocasse em você. E me parece que esse é o contexto melhor para nós compreendermos o valor que nós temos diante de Deus. E ali, já não mais com vestes contaminadas pela lepra, estavam estas pessoas que haviam sido grandemente abençoadas por Jesus pelo toque, pelo abraço, pelo sentimento de pertencer, por ser ainda filho de Deus, mesmo em meio à lepra. E lepra na Bíblia, você sabe, significa pecado. Eles haviam pecado. Todos nós pecamos, mas o nosso pecado, ele não afasta Jesus de nós. Ele nos leva, pela sua misericórdia, a buscar-nos a cada dia. Preste atenção que eu vou dizer uma coisa para você. Deus está buscando você, está buscando a mim também. E quem sabe, durante essa semana, Ele vai estar olhando todos nós. E quem sabe, ao olhar, Ele pode cruzar o olhar com você e comigo. E Ele vai fazer uma leitura, um raio-x da sua vida e da minha vida. E Ele vai perceber exatamente aonde Ele pode tocar para fazer a mudança necessária. Mas o triunfo maior, o triunfo significativo que nós encontramos nesse momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, após Jesus ter chorado, o que alegrava Jesus era ver exatamente os troféus que ele havia agora abençoado. Lázaro, cujo corpo provara a corrupção do sepulcro, mas que então se regozijava na força da varonilidade gloriosa, conduzia o animal que Jesus montava. Irmãos, amigos, aqui é algo impressionante. É para Jesus mostrar claramente para a sociedade onde Lázaro estava, onde aquelas pessoas estavam. Jesus fez um cortejo em que, na escala da bênção, das curas dessas pessoas, o que estava mais perto de Jesus era aquele que estava sendo e que fora o mais abençoado de todos. Era Lázaro. Lázaro havia sido ressuscitado. Isso significa, meus queridos amigos e irmãos, quanto mais abençoado você for, mais perto de Jesus você vai estar, ou você deve estar. E Lázaro estava ali, carregando agora o animal que Jesus montava, e as pessoas olhavam e diziam: esse não é Lázaro? Sim, é Lázaro. Mas Lázaro está aqui de novo. Lázaro está no nosso meio de novo. Sabe o que isso quer dizer para você e para mim? Que Jesus pode ressuscitar você através dos seus sonhos, através das suas expectativas, através dos seus projetos.
através dos seus medos, através das suas crises. Jesus pode ressuscitar você, a mim também. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer assim, mas não era ele que estava mal, que estava ruim, as coisas estavam difíceis para ele. E aí você não olha a vida mais de baixo para cima, você olha a vida de frente. Você olha a vida olho no olho, você passa a não ter mais o medo que você tinha, porque Jesus ressuscitou você. Jesus te deu uma nova vida. E o que mais importante, algumas lições importantes para nós aqui, que são significativas. Mesmo que você se sinta por baixo, Jesus te coloca por cima. Mesmo que as pessoas te desvalorizem, Jesus te valoriza mais. Mesmo que as pessoas não tenham agora disposição de te ajudar, Jesus te ajuda mais. Isto é demais para nós, isto é de mais importante. E uma outra coisa importante que quero chamar a atenção para você ainda nesta manhã. Não permita que ninguém desencoraje você de louvar o Senhor. Que você não tenha vergonha de falar de Jesus, de viver com Jesus. Você que está me ouvindo, o amigo que está me ouvindo aí pela primeira vez, alguém da igreja convidou você para ouvir e ver essa live hoje. Quem sabe você foi reticente, quem sabe você pensou, não, mas puxa, esse negócio de igreja e tal. Eu quero dizer para você o seguinte, eu também pensava assim. Eu achava que, e as pessoas diziam para mim, quando eu era mais jovem, diziam para mim assim, Jorge, tu tá na igreja, tu vai para a igreja, isso tu vai ficar lá, tu vai ouvir só as pessoas falando, quero ver o que vai acontecer. Eu quero dizer para você que o que Jesus tem feito em mim e por mim é algo por demais. Eu quero dizer para você que se Jesus consegue investir em mim, Ele vai conseguir investir em você. E eu quero dizer uma coisa para você, que ninguém pode silenciar o seu louvor. Ninguém pode ter a moral de silenciar o seu louvor. E por que Jesus chorou naquele dia? Jesus chorou por causa da crença, por causa da fé superficial das pessoas. As pessoas, elas são muito superficiais. Jesus chorou por causa da cegueira espiritual das pessoas, porque as pessoas queriam agora viver uma religião de segunda mão. Olha, eu vi o fulano falando tal coisa de Jesus, testemunhando de Jesus, falando alguma coisa, mas está lá, não está aqui. E isso preocupa Jesus, porque as pessoas falam lá de Jesus, mas eu não falo daqui. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você, o Jesus que eu estou apresentando para você é o Jesus que está aqui, que não está lá. O Jesus que eu quero apresentar para você tem que estar aí, não somente aqui. Esse Jesus que eu estou apresentando para você, ele deve agora fazer com que a paz reine no meu coração a tal ponto de que eu consiga fazer dele e por ele o meu melhor. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. A rejeição de Jesus, quando nós rejeitamos a Jesus, nós não estamos agora unicamente rejeitando a Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Significa que quando você rejeita Jesus, você mesmo está trazendo um juízo para você. Você está rejeitando a vida, você está rejeitando um caminho e você não está querendo ir a Deus. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não rejeite a Jesus. Coloque Jesus agora perto de você. A destruição de Jerusalém foi exatamente em função de terem rejeitado a Jesus como Salvador. E me parece que isso hoje, no mundo que nós estamos vivendo, o mundo hoje está matando os cristãos. O mundo hoje está rejeitando o cristianismo.
Porque o cristianismo, ele altera o comportamento, altera o caráter e faz com que nós vivamos uma qualidade de vida que o mal rejeita e não aceita. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus está cercando você. Jesus está mostrando para você todos os caminhos possíveis e imaginários para que você consiga entender que lá no Salmo 32, o verso 8 diz assim: eu te ensinarei o caminho a seguir, pousei sobre ti os meus olhos. Significa que Deus está olhando para você agora, está fazendo uma leitura do seu coração e do meu coração. Ele sabe a necessidade que eu tenho, Ele sabe aquilo que eu preciso, os meus sonhos, os meus projetos, os meus ideais. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele precisa ter um ambiente favorável que somente você pode dar para Ele, para alcançar o propósito e o sonho de Deus para você. Logo mais você vai ouvir uma música que diz que Jesus, ele nos cerca, ele vai colocando situações e circunstâncias e vai nos embretando no seu amor, no seu carinho, na sua bênção, a tal ponto que eu percebo que é Ele. É Ele que está envolvido, é Ele que faz com que eu consiga sentir que a vida tem sentido. Mesmo em meio a essa crise que o mundo está vivendo, eu quero dizer uma coisa para você, esta crise, ela veio para mostrar de que material nós somos feitos. Alguns são feitos de ouro, estão se valorizando ainda mais, porque estão se apegando mais a Deus. Mas alguns são como palha, porque o vento e também o fogo da crise está queimando alguns com muita facilidade. E nesta manhã eu pergunto para você, de que material você é feito? De que produto você é feito? De quem você está dependendo hoje? Quem você reconhece que é Deus na sua vida? E eu tenho certeza que quando você conseguir definir, e eu quero durante essa semana definir com você, de maneira muito clara, de maneira muito poderosa, pelo poder da palavra de Deus, eu quero poder apresentar para você Jesus como o grande norteador, o resgatador do meu coração, para que Ele possa, assim como na entrada triunfal em Jerusalém, ali quando ele tinha os troféus da sua cura, do seu amor, da sua misericórdia, Ele possa também hoje ter os seus troféus. E eu quero dizer uma coisa para você. Ele está preparando você para ser um troféu. Ele está preparando para que na entrada agora triunfal de Jesus, na sua breve volta, Ele quer apresentar para o mundo os seus troféus. E Ele começa hoje a fazer esse trabalho. E eu quero dizer uma coisa para você. Não permita adiar isso. Não permita deixar para amanhã isso. Não permita deixar para depois isso. Comece agora. É por isso que essa semana fala o título Restaurados em Cristo. É Jesus restaurando a gente, dando uma nova oportunidade para a gente. Eu quero poder acompanhar você. Eu quero poder estar junto com você, diretamente dos Estados Unidos, batendo esse papo, trocando essa ideia, a gente conversando, você exatamente buscando a Deus. Eu vou dar algumas dicas para você de como você buscar a Deus de maneira intensa e ter resultados. Não ter um cristianismo de segunda mão. Não esperar que os outros digam para você o que você tem que fazer. Você vai até a palavra de Deus e ali você encontra aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Ouça essa música, Jesus cercando você, dando a bênção para você. E logo depois nós teremos uma palavra de oração. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Aquele abraço de Jesus seja sentido na tua vida. E eu tenho certeza que não está muito distante ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Que Deus te ilumine e logo já faremos uma oração apresentando você a Deus. Que Deus te abençoe.
Quando me chamou, suave ouvi sua voz.